Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um bolo gelado de coco na marmita delicioso. E vou te mostrar passo a passo como fazer esse bolo de um jeito fácil e rápido. E com ele, com certeza você vai conseguir uma boa renda extra. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje. E vamos começar fazendo a massa do nosso bolo. Para isso eu vou colocar na minha bacia da batedeira 3 colheres de sopa de margarina. Vai dar mais ou menos umas 110 gramas. 2 xícaras de chá de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado. Agora eu vou bater na batedeira até ficar uma farofinha. Aqui eu já tenho uma farofinha úmida de açúcar e margarina. Só uma dica, gente, todos os ingredientes em temperatura ambiente. E agora, aos poucos, com a batedeira ligada, eu vou acrescentando 4 ovos. Bati até virar esse creme bem clarinho. Foi aproximadamente uns 3 minutinhos. Agora, aos poucos, eu vou colocando 3 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Nessa parte, gente, é melhor misturar com o fouet. E junto com o trigo, eu vou colocando aos poucos também 250 ml de leite. Gente, essa é uma massa básica de bolo. Aqui em casa eu chamo ela carinhosamente de bolo, que para mim é o mais gostoso que existe. Com aquele cafezinho no final da tarde fica maravilhoso. Vou colocar o restante do trigo e vou misturando tudo novamente, ó, bem de leve. E também o restante do leite. E olha que massa linda que fica. Agora eu vou acrescentar o fermento, que é 1 colher de sopa, fermento químico, aquele fermento de bolo. A massa do meu bolo já está pronta. Olha que maravilha de massa. Agora é só colocar tudo em uma forma. Eu vou usar essa forma média e o tamanho dela é 30 por 20 e 5 de altura. Vou untar a forma com margarina e vou espalhar com a ajuda de um pincel. Vou colocar um pedaço de papel manteiga somente no fundo da forma. Uma dica, gente, quando for fazer um bolo maior, numa forma maior, sempre coloque o papel manteiga. Vai ajudar muito na hora de desenformar. E você pode comprar ele assim, ó, em rolo. Em lojas de confeitaria, ele sai bem mais barato. Agora eu vou transferir a minha massa para a forma. E depois é só espalhar para ficar toda por igual. Agora eu vou levar ao forno para assar. Já deixei meu forno pré-aquecendo por 10 minutos. E agora eu vou deixar meu bolo assando por 35 minutos na temperatura de 200 graus. Enquanto o meu bolo está assando, eu vou adiantar o recheio. E pro recheio e cobertura, eu vou colocar 2 latas de leite condensado em uma panela. Vou acrescentar 100 gramas de coco ralado. Eu estou usando aquele coco ralado de pacotinho. E estou usando ele em flocos. 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas, então são 400 gramas no total. 100 ml de leite de coco. Agora, ainda com o fogo desligado, eu vou misturar tudo. Depois de tudo bem misturadinho, é que eu vou ligar o fogo. E vou ficar mexendo até começar a ferver. Meu recheio já começou a ferver. Agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar no médio. E vou continuar mexendo por mais 2 minutos. E desculpem esse barulho de água no áudio, é porque aqui tá chovendo muito. Já passou 2 minutos depois que começou a ferver. Agora eu vou apagar o fogo e vou reservar o meu recheio. Eu não quero ele totalmente grosso, ó.
Eu não quero um recheio firme, eu quero ele um pouquinho mais mole. Sendo que ele ainda vai endurecer um pouco depois que ele esfriar. Então, esse é o ponto. Começou a ferver, 2 minutos no fogo baixo e depois é só apagar. E agora vamos para a calda do nosso bolo. Em uma panelinha eu vou colocar meia caixinha de leite condensado, 500 ml de leite, eu estou usando leite integral, 100 ml de leite de coco. Vou misturar tudo e nesse momento eu ainda estou com o fogo desligado. Depois de tudo bem misturadinho, eu vou ligar o fogo. E aqui é só esperar ferver tudo, não precisa nem ficar mexendo. Minha calda começou a ferver e assim que ela subir você já apaga o fogo. E agora é só reservar. Acabei de tirar meu bolo do forno e ele está bem quente. E para você ver como ele está bem assadinho por dentro, eu vou fazer o teste do palitinho. Coloquei o palito, trouxe de volta e ele está bem sequinho. Ele está perfeito. Agora eu preciso que esse bolo esfrie, então vou esperar ele esfriar completamente para poder cortar. Se eu cortar ele ainda quente, ele vai desmanchar muito. Meu bolo já está completamente frio e olha que bolo lindo que ficou. Agora eu vou cortar ele em 4 partes. Meio e depois meio. E cada parte dessa eu vou cortar no meio novamente, que vai ser o tamanho certinho da minha marmitinha. Agora eu vou tirar um pedaço do bolo. E olha que bolo fofinho, gente. Olha que massa maravilhosa. E fica muito molhadinha essa massa. Gente, olha o detalhe do papel manteiga. Ele fica todo aqui embaixo e não agarra nada no bolo. Vocês viram que o bolo saiu direitinho? Agora eu vou cortar cada parte desse bolo em 3 partes. No caso, 3 fatias. Por isso que eu falei para vocês que o bolo não pode ser quente, porque senão ele desmancha todo. Tá vendo, gente? Cortei aqueles 2 pedaços em 3 fatias cada um. Agora eu vou montar dentro da minha forminha. Essa marmitinha que eu vou usar é uma marmitinha de 220 ml. Agora eu vou colocar essas fatias dentro da minha marmitinha. Olha como ela encaixou certinho. Agora eu vou pegar aquela calda que fizemos e vou molhar o bolo. Pode molhar bastante, gente, porque é um bolo gelado, então ele tem que estar bem úmido. Deu mais ou menos meia concha. Agora eu venho com o recheio, que vai ser mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Coloquei o recheio, é só espalhar. Tá vendo, gente? Porque o recheio não pode ficar muito duro, porque senão ela não espalha direito na massa. Espalhei o meu recheio, agora eu vou com outra parte da massa. Arrumo, venho com mais calda, bem molhadinha, gente. Agora, para cobertura, é só 1 colher de sopa. Vou colocar em cima do meu bolinho e vou espalhar, ó. Aqui eu tenho coco ralado em flocos e de saquinho também. E por que eu não uso fresco? Porque o fresco, a validade dele é muito curta. Esse industrializado dura muito mais. E aí é só polvilhar por cima. E o bolo vai ficar assim, ó. Vou fazer mais um para vocês verem. Pego a massa, coloco no fundo da forminha, venho com a calda
Deixo bem molhadinho. Depois eu venho com o recheio, mais ou menos 2 colheres de sopa, que não é muito cheia. Coloquei o recheio e vou espalhar. Espalhei bem o recheio, venho com a outra parte de bolo, com a casca sempre virada para baixo. Venho com mais calda, cada fatia de bolo você vai molhar com a calda. E vou vir com a cobertura, que é 1 colher de sopa do próprio recheio. É só espalhar novamente. Espalhei o recheio, é só botar o coco ralado. Espalho novamente para ficar bem bonitinho. E depois que você montar todas as marmitinhas, é só levar à geladeira por 6 horas. Gente, é muito importante que o bolo fique por pelo menos 6 horas na geladeira. Esse é o tempo necessário para que a massa absorva bastante a calda e o bolo fique bem úmido. E só depois disso é que o bolo vai estar pronto para consumir. E aí você pode sair para vender. E para acabar de embalar o meu bolo, eu vou precisar de um saquinho de 15 por 22. É um saquinho transparente. Vou pegar minha forminha e vou dar uma dobradinha aqui nessa parte da lateral da forminha, ó. É só para fechar um pouco. Não precisa ser muito não, ó. É só para não ficar agarrando na hora de botar no saquinho. Vou vir com um saquinho transparente. Vou vir com um lacinho, um pedacinho de fita de cetim. Pode ser da cor que você tiver aí na sua casa. E vou dar um lacinho. Olha que embalagem simples e bonitinha que fica. Meu bolo já está pronto e agora eu vou cortar um pedaço para você ver como ficou essa delícia. Agora vamos ver como ficou a textura desse bolo. E ele fica, gente, muito úmido. Olha que maravilha que fica. Ele fica bem úmido e com uma camadinha de recheio maravilhosa. Olha que beleza! Com certeza vai ser um sucesso de vendas, principalmente no verão. Esse bolo sai bastante. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 37,00. Renderam 10 marmitinhas. Então 37 dividido por 10, cada marmitinha vai sair a R$ 3,70. Sugestão de venda R$ 8,00. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E a validade desse bolo já todo montado é 3 dias na geladeira e 14 dias congelado, mas congelado, gente, só pode ser no freezer. Ele montado não fica legal congelar no congelador, mas a massa e o recheio separados, aí sim, esses você pode congelar no congelador. E aí a validade é 30 dias. No freezer 90. E espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!